pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Papo Wi-Fi, né? Que une propósito, conta um pouco da história, das nossas vivências, leva um pouco de informação ao mercado. E hoje nós temos aqui uma missão importante. Vamos contar um pouquinho da história da Tefway, né? Na visão de quem literalmente cresceu com essa empresa, né? Estamos aqui com o Guilherme Bowman, que faz parte do nosso comercial. Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Antônio, pelo convite. É uma honra estar aqui participando no nosso podcast. Perfeito. Guilherme, conta um pouquinho para nós aí. Eu sei que ontem foi dia 23 de maio, né? E é uma data bastante importante para a família, né? O que aconteceu nesse dia? Isso, há 21 anos atrás, a gente se mudou aqui para Curitiba, né? Saímos do Rio Grande do Sul, nossa terra natal, e viemos em direção a Curitiba, né? Pelos sonhos do nosso fundador, meu pai no caso, de criar a Tefway, né? Criar a empresa dos sonhos. Perfeito. E eu sei um pouquinho da história também, né? Não peguei lá no início, né? Conheci o Gustavo em 2009 e ele sempre falava, né? Que veio do Rio Grande do Sul num paliozinho com a esposa e com um loirinho. O loirinho era você, no caso. Isso. A gente veio pra cá num paliozinho. Minha mãe e meu pai sempre... Eu muito pequeno, não lembro com meus olhos assim, né? Mas sempre falaram assim, a gente veio com uma mala para cada um, uma coberta para cada um e um sonho, né? Então, eu pequena, minha mãe ali com meu pai, eles recém ali casados, juntos. E uma mudança grande, mas foi uma mudança muito boa, né? A nossa família inteira continuou lá, mas como todo mundo sabe, o Gustavo sempre gostou de uma estrada, então acabava os 800 quilômetros ficando bem pertinho. Isso aí. E o que te traz na memória, né? Eu sei que o Gustavo no início ele se tornou uma revenda de automação, né? Como tudo começou com ele representando automações, né? E depois ele viu uma possibilidade, né? Ele viu uma oportunidade, na verdade, ali, e ele construiu, né? Desenhou a Tefway até se consolidar como a gente conhece hoje, né? E o que tu lembra desse tempo, né? Até desse período que ele começou a construir? Quais são as histórias que tu sabe, um momento marcante dessa construção? Na verdade, se a gente parar aqui para pensar em todas as histórias, a gente vai ficar um dia aqui conversando, né? Me recordo muito do tempo também quando ele começou com a questão de revenda de automação. Era uma portinha de garagem muito pequenininha e eu bem pequeno ia lá depois do colégio. Eles ficavam trabalhando e eu ficava lá fazendo a minha bagunça, né? Coisa de criança. Lembro muito da mudança quando a gente foi para a primeira sede da Tefway, né? Que foi um momento muito importante, um momento muito impactante, todo mundo muito feliz. Na época, a gente ainda tinha o nosso ex-sócio, o Evandro, o Alexandre, o Cabelinho, para quem conhece. E a gente foi fazer a mudança e eu lembro, eu era pequena, aí os dois pegavam muito no meu pé, me colocavam dentro das caixas de mudança, me jogavam para lá, para cá. E foi muito, muito legal porque a gente via ali um sonho nascendo, né? Até foi tomando a sua devida forma, né? E como toda mudança, ocorrendo aos poucos, né? Começou com uma sala um pouco menor, dá para colocar ali uns 20 metros quadrados que a gente conseguiu dividir, não sei como, em 4 ambientes. E tinha ali o espaço do pessoal do suporte, tinha questão de manutenção de máquina que mexia na época ainda, tinha a sala do Evandro, tinha a sala do Gustavo. E aos poucos foi tomando forma, conseguimos o espaço do lado também, foi crescendo, até que o time já estava grande. Tinha a área do churrasco, que todo mundo se divertia muito. E aos poucos até foi tomando essa forma. Então, é muito legal ver esse crescimento, né? Histórias também, tem muitos parceiros que iam visitar a gente, né? E aos poucos foram chegando os nossos próprios colaboradores. Como você mesmo comentou, né, Antônio? Em 2009 conheceu o Gustavo, e aos poucos foi entrando na Tefway até se tornar o nosso parceiro, né? Nosso colaborador. E
E acho que é isso, né? Se a gente for contar todas as histórias aqui, a gente faz um livro de vários capítulos. Tem várias histórias, né? E eu tenho uma que é bastante simbólica para mim, porque eu conheci o Gustavo em 2009, né? E eu trabalhava numa software house, né? Era uma software house muito conhecida, a maior do ramo na época. E o Gustavo marcou uma reunião numa outra software house próxima, né? E deram o cano nele. E aí ele pegou, na época ainda eu acho que tinha lista telefônica, né? Então ele foi ali, procurou alguma revenda de automação e achou a que eu trabalhava e mandou né? Ligou lá. Aí a telefonista lá me passou o telefone. Tem um Gustavo aqui que quer falar contigo, de uma empresa Tefo e tal. Eu atendi, né? Porque eu era coordenador nessa empresa. E aí ele me falou, eu sou o Gustavo e tal, vim de Curitiba, queria falar contigo, apresentar uma oportunidade e tal. Pô, aí eu disse pra ele, não, beleza, vamos marcar, né? Vamos marcar uma... Ele assim, mas eu tô aqui agora. Aí eu, né? Poxa, não, então vamos conversar. E ele não estava aqui, ele estava lá embaixo já, né? Na verdade. Na porta já. Ele não estava nem né? E aí ele subiu, eu chamei um colega lá que era especialista na parte de software, né? E entendia um pouquinho mais, que na época eu não entendia nada da questão de meios de pagamento eletrônico, não era o meu core na época. E aí a gente começou a conversar e ele começou a contar a história dele e eu percebi que era uma coisa que estava embrionária ainda, né? Até quando ele saiu, um colega meu disse, né? Ele está começando e tal. Só que eu senti muita verdade no que ele estava falando ali, né? Muita confiança, muita verdade e tal. E a gente começou um trabalho lá. Então eu abri uma porta para ele dentro da empresa que eu trabalhava, né? Ele assinou um contrato e tudo. E os primeiros, assim, a grande quantidade de clientes que surgiram na época começaram lá com nosso parceiro Dorian, né? Com aquela galera toda ali. E anos depois, né? A oportunidade que eu dei para ele deu para mim, né? Eu vim em 2012, eu conheci ele em 2009. Em 2012 eu vim fazer parte do time da Tefo, né? E desde aquele momento, que é um assunto que eu gostaria de tocar contigo, desde aquele momento eu percebi os valores que a empresa tinha, né? Porque os valores estavam impregnados naquela personificação de valores que era o teu pai, né? Um cara muito correto, muito justo. Assim, eu sempre dizia que ele tinha um manual, né? Eu dizia, todo mundo... Tu leva uma surpresa com qualquer pessoa, mas com o Gustavo tu tem um manual que tu entenda ele. Aí todo mundo perguntava, como o cara tem um manual? Sim, pega a Bíblia e leia tudo que está na Bíblia, você vai saber a decisão que ele vai tomar, o rumo que ele vai fazer, como que ele vai te tratar. Então, como ele levava muito ao pé da letra as palavras, o que estava escrito na palavra, então a gente sabia, né, de tudo que ele ia fazer. Sabia que tudo que ele faria com o seu melhor, com a melhor da intenção, jamais faria qualquer coisa para prejudicar alguém. E esses são os valores da empresa, né? E eu até gostaria que tu comentasse um pouco sobre isso, né? Porque os valores da empresa que estás aqui são os valores que você trouxe de casa também, né? Sim, isso que você comentou, Antônio, é muito verdade, né? A gente olhava para ele, o manual era a Bíblia. E isso, a gente pega muitos casos que pessoas são pessoas no trabalho, pessoas são pessoas em casa. E era muito, vou colocar como engraçado, mas é muito legal a gente ver como que funcionavam as coisas. Todos esses valores que a gente vê dentro da empresa são os valores que a gente aprende em casa, são os valores que são os valores corretos, né? Aquele valor que você não é maior que ninguém, todos somos iguais, não existe essa questão de querer passar um por cima do outro. A gente vê isso aqui na Tefo, que todo mundo sempre está de mão dadas, seja dentro da diretoria ou a pessoa que vai só passar o cafezinho para nós, todo mundo em busca do mesmo propósito, todo mundo em busca do melhor para a Tefo, né? Porque é o que ele sempre falava para mim. Se eu quero que a minha empresa cresça, eu preciso que todo mundo cresça junto. Não posso crescer sozinho. Todo mundo tem que crescer junto comigo para um objetivo maior. Então, esses valores sempre foram muito explícitos. E onde a gente pisava, as pessoas entendiam isso
numa simples conversa com ele, né? E isso se passou tanto para a Tefoi, no nosso DNA, que quando você conversa com alguém do suporte, você já percebe essa questão do nosso DNA, como a gente age com o cliente, com o parceiro. Muitas vezes a gente pode pegar casos que chegam no suporte que não são, às vezes, clientes nossos, mas mesmo assim a gente vai lá, ajuda no que a gente pode, e isso está integrado no nosso, né? É o nosso DNA. DNA. Se você está gostando do conteúdo aí, curta, compartilha, né? Aperta ali no sininho, dá um joinha para nós, tá? Ainda falando dessa questão, né? Claro, nós temos toda a história, né? Ela foi criada em cima de valores, uma base sólida, né? Que graças a Deus a gente compartilha com os nossos parceiros, né? Eu gostaria que, na tua visão, né? Como que esses valores acabam refletindo no nosso relacionamento com os nossos parceiros, né? O que traz de resultado? A gente olha muito para o mercado e a gente fica observando que revendas, parceiros, para a maioria das empresas são apenas isso. É só minha revenda, é só um parceiro meu. Números. São só números. E quando a gente faz essa integração com nossa revenda, com o nosso parceiro, eles se tornam mais que isso, né? A gente cria um laço muito forte, né? Envolvendo com as histórias que eu tenho de infância e tudo. Quantas vezes, isso era muito do Gustavo, né? Do meu pai. Ele precisava fazer uma viagem a negócio, levava a família na maioria das vezes, né? Pra gente sempre estar junto, porque isso ele se orgulhava muito da família, né? Que a gente vê o quão importante é a gente ter a família junto, né? Então, a maioria das vezes a gente ia junto em viagens. Em quantos parceiros eu chegava e a gente observava esse laço muito próximos, né? Quando aconteceu essa infeliz tragédia, quantas pessoas a gente via que realmente sentiam o que aconteceu, né? Porque negócio são negócios. A gente sabe que hoje em dia no mercado é muito olho por olho, todas essas questões. E não, quando a gente cria essa conexão, a gente vê que as pessoas elas entram na nossa família, né? A gente sabe que o nosso parceiro ele pode contar conosco o tempo todo e a gente também pode contar com ele o tempo todo. A gente criou um verdadeiro laço de amizade, né? Uma família. A família Tefoi com as nossas revendas. É isso aí, família Tefoi é a nossa marca, né? O nosso DNA. E falando disso, né? Temos a história, tudo que aconteceu, base sólida, criamos, né? Uma base que nos dá apoio e estamos aí na estrada, né? Recentemente participamos da Autocom, estamos com algumas ações, parceiros novos, parceiros antigos junto conosco nessa caminhada, né? Passamos por turbulências, né? Por conta de tudo que aconteceu, que, né? Como eu sempre digo, o pior que poderia ter acontecido aconteceu e a gente passou essa turbulência com muita dor no coração, mas com muita firmeza e com um propósito, né? Agora eu acho que só solidificou mais o entendimento que a gente tem um propósito, né? Que a gente tem que levar esse legado à frente. E eu queria que tu comentasse sobre isso, né? Sobre o que tu vislumbra desse novo momento, né? Quais são as perspectivas que tu vislumbra para a gente? Como toda empresa, como todo ser humano, a gente precisa passar por inovações, né? E a empresa até foi envolvida já no mundo de tecnologia, mas que todas também precisam dessa evolução. E ver o que a empresa tem se tornado e onde pode chegar é muito bom, né? A gente olha para o passado, desde o começo, e fica pensando assim, 10 anos atrás, será que a gente imaginaria isso? Será que vai chegar nesse patamar? E hoje a gente vê onde a gente tem chego, os parceiros que a gente tem alcançado, os clientes que a gente tem alcançado, a própria Autocom é um lugar onde a gente consegue fazer uma conexão muito grande, né? Levar o nosso propósito de produtos, de cultura, o nosso servir por amor, que é tão importante, e isso faz até entrar numa escada rolante que só sobe o tempo todo ali, não consegue parar de subir. Então é muito interessante, a gente fica muito empolgado, né?
igual eu falei, ver desde o começo e o que está se tornando e o que vai se tornar com a perspectiva que a gente está, é muito bom, é muito interessante. Se tu pudesse voltar no tempo, tu falaria o que para ti mais jovem sobre a empresa, né? O que tu diria lá, pô, tu estás pensando isso aqui, lá na frente tu vai estar lá na empresa e, né? O que tu comentaria, né, com aquele jovem? É uma pergunta muito interessante. É uma pergunta muito interessante que faz a gente refletir. Eu acho que acima de tudo seria para não desistir, né? Que hoje todos têm as suas responsabilidades, mas eu vejo como uma responsabilidade afetiva honrar um legado que eu tenho, né? E a gente não sabe os caminhos que a gente passa, né? E quando a gente vai passando por alguns caminhos, tem os buracos que a gente acaba tropeçando, mas não desistir. E sempre se agarrar às pessoas que estão próximas a nós, né? A prova viva disso foi, depois de tudo que aconteceu, a gente viu essa união que a Tefoi teve entre si aqui dentro, né? As pessoas que ficaram com a gente, o quanto quiseram honrar esse legado, o quanto amam estar aqui. Então acho que seria isso, não desistir e pensar no legado que precisa ser honrado. E, né, dentro da tua visão da empresa, né, o que tu diria para uma pessoa que está começando hoje aqui, né? Tivemos ontem o início de algumas pessoas, né? Então, que recado tu dá para essas que estão começando e possíveis outras que cheguem com a gente? Bom, um recado interessante seria que toda empresa que você trabalhou antes vai ser diferente dessa. Aqui existe a seriedade do trabalho, existe o compromisso, existem as regras que toda empresa tem, mas existe uma família, que eu acho que talvez seja uma das palavras que a gente mais falou aqui, né? A família. E aqui você vai encontrar uma empresa onde quer te fazer crescer. A gente tem muito disso em empresas hoje que as empresas estagnam o funcionário. E aqui todo mundo tem essa chance de crescer e evoluir, tanto como profissional, como pessoa também. Então, seria, acho que isso. Isso é importante, né, tu comentar sobre essa questão de família, né, para deixar claro para as pessoas que estão nos vendo agora. Até foi dentro do seu Cultura e Code, né? A gente vai falar disso em mais um episódio. Nós pensamos muito mais do que no negócio, né? A gente pensa nas pessoas. Fazem parte da família Tefoi todos que nos cercam, sejam os colaboradores internos, sejam os nossos parceiros fornecedores, os nossos parceiros clientes, os nossos parceiros comerciais, né? Então todos, né? A gente tem uma preocupação, isso é uma coisa que vem desde a diretoria até a moça que serve o cafezinho, como o Guilherme colocou, onde a gente realmente trata as pessoas como seres humanos, né? Tenta olhar a fundo, né? Além do que a pessoa está falando, além do que a pessoa está demonstrando, realmente com um ar de preocupação e de cuidado, né? Isso é o que a gente procura fazer aqui, né? O Gustavo, ele tinha uma coisa muito bacana que ele dizia assim, né? Que se no final de um dia você tiver conseguido tirar o sorriso de uma única pessoa, então o teu dia valeu a pena, né? Então é o que a gente busca aqui, a fazer todos os nossos trabalhos, as nossas tarefas, né, da melhor maneira que a gente puder, e ao final do dia a gente fazer aquele balanço do dia ali, que teve os percalços, teve, né, os problemas a serem resolvidos, teve as vendas, teve as cobranças, mas no meio desse turbilhão todo a gente conseguiu arrancar um sorriso de um cliente, de um parceiro, de um colega, né? Eu acho que isso é bastante importante, né? E eu acho que, ainda falando um pouquinho sobre perspectiva, né? Até foi uma empresa que ela é reconhecida no mercado como uma empresa que busca sempre revolucionar, trazer novidades, sim, né? Então, é isso que a gente trabalha aqui no dia a dia, no comercial, em todas as áreas da empresa, né? Na área de atendimento, né? A gente sempre procura trazer o que tem de melhor em tecnologia e aliar
ao atendimento, né? E aí, quando a gente fala de atendimento, a gente fala de relacionamento, de proximidade, de dar um atendimento próximo, né? Não, a gente sabe que hoje existem várias tecnologias aí que fazem atendimentos automáticos, mas a gente está tentando fugir disso, né? E buscar automatizar o que for possível, mas sem deixar de fazer o atendimento humanizado, aquele que a gente tem um contato, né? A gente não quer que nosso parceiro, nosso cliente, ele seja um número. A gente sempre vai querer que ele seja, a gente conheça ele, né? Eu acho que, até voltando um pouquinho atrás ali, quando até começou, né? A história começou, se sabíamos de todos os clientes, né? Sabia o nome, para que time torcia, né? E vice-versa, porque também sabiam as histórias do Gustavo, do Evandro, né? Então, pessoalmente, eu até, se tu me permite compartilhar com a nossa audiência aí, eu sei de uma história que o Gustavo estava atendendo um mercado e aí faltou alguém lá no mercado e tal, e ele acabou atendendo. Botou a mão na massa. Isso, ele foi lá para fazer uma instalação de tecnologia e acabou atendendo no mercado no lugar da pessoa que faltou lá para dar uma força, porque estava uma fila, né? Não sei se o que ele acabou... ficou no caixa. No caixa, isso. E acabou atendendo e tal, e assim, era isso, são as histórias, né? E esse cliente é nosso cliente até hoje, é um cliente que a gente tem bastante proximidade, então são as histórias, né? Tem uma, lembrando agora, assim, né, tem uma história que eu não me esqueço nessa questão da preocupação e também do ajudar, né? Na antiga sede da Tefway tinha uma árvore muito grande, bem na entrada. E para quem conhece Curitiba sabe que Curitiba amanhece um pouco frio, na hora do almoço dá aquele calorzão e à noite chove ou dá um frio. E nesse dia tinha feito um calor e à noite veio aquela chuva forte e essa árvore acabou caindo. E daí foi bem nos fios ali, derrubou tudo e daí começou cliente parar. E nós morávamos perto da antiga Tefway. Aí o pai pegou o carro, foi em direção, chegou a Copel, que é o pessoal que cuida da energia aqui de Curitiba, já estava lá. Ele, não, vou ajudar aqui. Pegou o serrote na mão também, a serra elétrica, começou a serrar a árvore junto e puxa para lá, puxa para cá. A preocupação, lógico, com os clientes que estavam parados naquele momento, mas também com o pessoal que estava lá tomando chuva. E acho que, se não me engano, eram só 2 pessoas. Então, mais uma mão ali também ajudou muito. E já resolveu aquela árvore, daí já subiu para ligar os equipamentos tudo de novo, dar um jeito. Então, são tantas histórias que a gente vai lembrando assim de servir por amor, né? De ajudar. E, se me permite, veio outra aqui na cabeça. Durante a pandemia, a empresa acabou ficando fechada, né? Para evitar os contatos. E eu não lembro qual que era a data em específico, mas era uma dessas datas festivas. Eu lembro que ele pegou o carro, foi na casa de cada funcionário para entregar um presentinho para todo mundo. Deu aquele abraço à distância, deu um recadinho e foi para casa. São coisas que não são todos que estão dispostos a fazer. Foi no Natal, acho que né? Foi lá, entregou o presente, deu uma mensagem para as pessoas, o abraço à distância e partia para a próxima casa. Foi isso, foi funcionário por funcionário até acabar todos. Inclusive na minha casa em Florianópolis, ele saiu de Curitiba e teve lá em casa também. São histórias, né, que contam um pouco do que a gente né, dos valores que a gente tem, da onde a gente traz esses valores, né? E o Gustavo ele foi um mentor de tudo isso, né? Essa empresa foi criada, concebida na cabeça dele. Ele sempre dizia que foi inspirado por Deus até pro nome gerar, porque é um nome realmente que liga a empresa ao produto, ao serviço, enfim. E é inspirador, né? A gente fazer parte, para mim, particularmente, é um privilégio de estar aqui, né? E já aproveito, Guilherme, para te agradecer, né, por participar desse episódio aqui com a gente. Foi bastante esclarecedor a gente trazer um pouco da história, um pouco da tua visão também do que aconteceu e do que está por vir, né? E assim, dizer a todos que estão nos vendo aqui que essa é a Tefway, né?
uma empresa que ela não surgiu do nada e ela não está aqui sem um objetivo. Ela surgiu por um propósito de um homem, né? E esse propósito se tornou um legado depois que ele nos deixou, e esse legado está sendo levado em frente por todos nós, por uma família que vai além de um sobrenome, né? É uma família que adotou o Tefoi como seu sobrenome. Todos são Tefoi, né, Guilherme? Isso. Obrigado, Antônio, pelo convite. É uma honra estar participando e podendo mostrar aquilo que eu vivi. E é muito verdade isso. Contem conosco para tudo. A Tefoi está aqui para servi-los, né? Como a gente comentou, servir por amor não é uma simples frase. É o nosso legado, é o nosso dia a dia. Então, contem com a Tefoi para tudo que vocês precisarem. A gente está aqui disposto a sempre servir a vocês. Perfeito, pessoal. Esse foi mais um bate-papo Wi-Fi. Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Até o próximo episódio, né? E curtam, compartilhem, que vocês vão gostar. Até mais. Tchau, tchau.